Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa nova série de exposições, que nós temos chamado de mandamentos mutuais, confrontando ou enfrentando a crise de comunhão e de unidade na igreja. E na semana passada, nós vimos o primeiro de 3 sermões introdutórios a essa série. Nele nós aprendemos que Deus abençoa a igreja que, unidos pela fé no Senhor Jesus Cristo, vive em comunhão e unidade. Agora a pergunta que nós devemos responder a nós mesmos é: nós sabemos o que é comunhão cristã? Será que comunhão é cristã apenas porque há alguns crentes juntos? Um café da manhã, um churrasco, um futebol, um passeio entre crentes, é comunhão cristã? Meus irmãos, biblicamente falando, comunhão cristã, ela exige algumas características cristãs. Um ajuntamento entre crentes, ele só pode ser chamado de verdadeira comunhão cristã quando nele houver adoração, quando nele houver oração, quando nele houver a palavra do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto de hoje, que nós vamos lidar e vamos ler daqui a pouquinho, Atos, do capítulo 2 até o versículo 47, ele é um modelo por excelência do que é e do que deve conter a comunhão cristã. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, o amado médico, o companheiro missionário de Paulo. Ele é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que juntamente com o livro de Atos, formam uma única obra literária em 2 volumes. Lá no Evangelho, Lucas, ele procura mostrar tudo o que Jesus começou a ensinar e fazer em Jerusalém. Agora, no livro de Atos, ele mostra tudo o que Cristo continua a ensinar e a fazer até os confins do mundo por meio da sua igreja. E no nosso texto de hoje, que é a primeira descrição detalhada da vida comunitária, da primeira igreja que nós temos registros no mundo, nós vamos perceber que essa vida comunitária, ela se destacava pelo seu pacto de membresia, caracterizado pela perseverança no crescimento espiritual por meio do estudo, do aprendizado da doutrina dos apóstolos, por meio da comunhão fraternal, da oração pública, da generosidade, da adoração, da evangelização, da honra à ceia do Senhor. São todas essas coisas que nós vamos aprender hoje a respeito do que é a verdadeira comunhão cristã. Por isso, porque nesse texto Deus nos deu um modelo de unidade e de comunhão na igreja, nós que estamos no Senhor devemos imitar a perseverança daqueles santos para preservarmos a unidade e a comunhão nos nossos dias. Então, porque neste texto Deus nos dá um modelo de unidade e de comunhão cristã, caracterizado pela perseverança, nós que fomos selados pelo Espírito, devemos também perseverar em imitar aqueles santos para preservarmos a comunhão nos nossos dias. Por favor, me acompanhem na leitura do texto bíblico no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 41 ao versículo 47. Eu vou convidá-los para me ajudar na leitura do texto. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, vocês leem o versículo seguinte, até nós terminarmos no versículo 47. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 em diante. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que viveram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simpleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, lida a sua palavra, faze com que a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti e úteis ao Teu povo e aos Teus propósitos, Senhor meu e Redentor meu. Amém. O título do nosso sermão desta noite é um modelo de comunhão cristã. Um modelo bíblico de comunhão cristã. E eu quero começar essa nossa exposição com um breve contexto histórico, literário do nosso texto. No versículo 41 nós lemos que então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele registra o início da igreja como comunidade local. Nesse ponto da história de Atos, o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado dentre os mortos, ele havia subido aos céus. E ele havia ordenado a sua igreja, que naquele tempo era composta, conforme nós vemos em Atos 1,15, por cerca de 120 pessoas. E Cristo havia ordenado que eles permanecessem em Jerusalém, até que eles recebessem o poder do Espírito, para que eles pudessem cumprir a grande comissão de serem testemunhas do Evangelho em todas as partes do mundo. E então, durante a festa do Pentecostes, o Espírito Santo veio. Naquela ocasião, os apóstolos eles recebem o dom de falar em línguas para comunicar o Evangelho aos povos. E, meus queridos, estas línguas, como é muito comum ser divulgado nos nossos dias, não eram línguas estranhas, mas eram línguas humanas cognoscíveis. Porque quando a gente lê Atos 2,11, nós vemos que judeus de outras nações que não sabiam falar o aramaico, porque era a língua que se falava naquele dia, perguntavam perplexos: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então não eram línguas estranhas. E aí Pedro passa a ensinar-lhes, dizendo que o que eles estavam vendo era o cumprimento da profecia de Joel. E a partir do versículo 22, Pedro prega o evangelho àquelas pessoas, dizendo que Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, foi entregue para ser crucificado pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Contudo, vós mataste, crucificando-o por mãos iníquas. Então Pedro termina a sua exposição do evangelho dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Salvador que vocês esperavam. Como resultado dessa mensagem, o Espírito convenceu uma multidão dos seus pecados, e aqueles pecadores convencidos, angustiados, eles perguntaram, eles fizeram um apelo: que faremos, pois, irmãos, para sermos salvos? Então Pedro lhes responde dizendo: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E então nós chegamos no versículo 41, e os que aceitaram esta palavra, os que aceitaram e creram no Evangelho foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Daquelas 3.000 pessoas convertidas, havia nelas um misto de pessoas, de judeus que moravam em Jerusalém e de judeus que haviam vindo de diversas partes do império para a festa de Pentecostes. Aqueles primeiros 120 discípulos, mais parte destes 3.000 que permaneceram em Jerusalém, eles
perseveravam unânimes como igreja do Senhor Jesus. E meus irmãos, a palavra perseveravam é o coração pulsante desse texto. E a palavra perseverar, dentre muitas coisas, a palavra grega, ela significa ser dedicado, ser constante, aderir a, cuidar incessantemente, continuar sempre, jamais desmaiar. Essa palavra, por si só, neste contexto, ela nos ensina que não existe vida cristã sem perseverança. Vida cristã não é caracterizada por fogo de palha, mas por perseverança. É lenho que queima para a eternidade. E aqueles primeiros irmãos, eles perseveraram basicamente em 4 coisas. Eles perseveravam em aprender a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão, em honrar a ceia do Senhor e nas orações. E nós vamos ver cada um destes elementos, cada um dos aspectos destes elementos. O primeiro é que aquela igreja, ela perseverava unida em aprender a teologia dos apóstolos. Era uma igreja doutrinariamente saudável, ela perseverava em aprender a teologia dos apóstolos. E diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, versículo 42. Não qualquer doutrina, não qualquer sonho ou ilusão humana, mas a sã doutrina ensinada por homens santos, que falavam da parte de Deus. Os apóstolos ensinavam aqueles novos convertidos que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias esperado pelos judeus. Os ensinava a como eles deveriam amadurecer na salvação deles. Os apóstolos ensinavam, o que os apóstolos ensinavam naqueles dias é o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Então, eles ensinavam aqueles primeiros crentes, aqueles primeiros membros, que a plenitude dos tempos já havia chegado. Sim, que em Jesus se cumpriam todas as profecias messiânicas anunciadas no Antigo Testamento. Que a salvação é por graça, mediante a fé nos méritos de Cristo e não em mérito pessoal, como criam os judeus. Sim, eles ensinavam continuamente que a fé que salva é a confiança que Jesus Cristo fez um pleno pagamento no seu sangue, na cruz do Calvário, pelas nossas culpas. Que a ressurreição prova a divindade de Jesus Cristo e a suficiência do pagamento feito à lei de Deus. Eles ensinavam sobre a intercessão de Cristo à destra do Pai para a perseverança dos eleitos. Ensinavam sobre a volta do Senhor Jesus, a futura ressurreição e glorificação dos santos, o juízo sobre os incrédulos e a restauração vindoura da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas além disso, os apóstolos ensinavam especialmente sobre a divindade de Jesus, o homem, afirmando que ele era o eterno Filho de Deus, que juntamente com o Pai e com o Espírito, era Yahvé, o Deus, o único Deus verdadeiro, a quem os judeus adoravam. Agora, esse ensino, meus irmãos, para aqueles primeiros convertidos oriundos do judaísmo, era um verdadeiro choque. Eles pensavam no Messias em termos de um Salvador nacional, e não como Deus que se encarnaria. Eles sempre creram em um único Deus verdadeiro. Mas agora os apóstolos estão dizendo para eles que o único Deus verdadeiro é triuno. Então eles precisavam se esvaziar dos seus equívocos para que eles pudessem abraçar o verdadeiro caminho da salvação. E meus irmãos, é muito difícil nós abandonarmos antigas convicções que nós julgávamos ser verdadeiras. Todavia, aquela igreja perseverava em aprender tudo o que Deus tinha para lhes ensinar por meio dos seus apóstolos. Alguns de nós passamos por experiência semelhante. Alguns de nós, como aconteceu comigo e muitos de vocês,
Viemos de denominações onde nós aprendemos um evangelho estranho às Escrituras. E então nós chegamos na IPB e começamos a ouvir que muito do que nós havíamos aprendido estava errado. Em alguns casos o choque é maior, porque alguns de nós descobrimos que a igreja de onde nós viemos, na verdade não era outra coisa senão uma seita. E isso dá um nó na cabeça das pessoas. E nós precisamos de tempo para que nós possamos encontrar paz com Deus e com a palavra dele. É por isso que, por exemplo, a igreja presbiteriana, ela abraça a confissão de fé de Westminster como um resumo essencial daquilo que é a doutrina dos apóstolos. Para que qualquer um que queira aprender a doutrina deles tenha um documento onde possa estudar. E aqui é uma aplicação importante para nós. Se nós estamos unidos a Cristo, nós devemos juntos perseverar como igreja em aprender essa doutrina, meus irmãos. Estudar teologia é conhecer Deus, quem Ele é, o que Ele fez por nós em Cristo e a maneira como nós devemos viver a nossa fé. Um crente que não gosta de teologia, ele é uma contradição de termos. Ninguém pode amar a Deus e aborrecer o ensino que revela quem Deus é e o quanto Ele nos amou em Cristo. Membros de uma igreja que não perseveram unidos, juntamente com a igreja, no estudo da sã doutrina, eles não podem ser chamados de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados, porque nós estamos em Cristo, selados pelo Espírito, porque nós somos marcados para o dia da redenção, porque nós nos comprometemos publicamente como aqueles homens dos dias do apóstolo Pedro, com a nossa fé por meio do batismo público, para vivermos em unidade, em comunhão com os irmãos, como igreja do Senhor, nós precisamos perseverar unânimes em nossas reuniões, porque em todas elas, o ensino dos apóstolos tem sido continuamente entregue na nossa igreja. Primeiro, a legítima comunhão cristã produzida pelo Espírito Santo, nela os membros perseveram unânimes em aprender a doutrina dos apóstolos. Segundo, a igreja persevera unida em comunhão fraternal. Versículo 42 ainda diz: perseveravam na doutrina e na comunhão. Comunhão, meus irmãos, é a tradução da palavra grega a quinonia, que significa basicamente possuir em comum, dar as mãos em concordância. E o que é que aqueles homens e aquelas mulheres tinham em comum? Uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos em Cristo Jesus. Mas essa unidade doutrinária se manifestava em aspectos visíveis naquela igreja. Aqueles primeiros convertidos, eles ficariam escandalizados com o conceito de privatização da fé que existe nos nossos dias. Ser igreja sem ser da igreja. Aqueles primeiros membros tinham prazer e de todo o coração eles perseveravam na comunhão fraternal uns com os outros. Meus irmãos, aqueles primeiros convertidos não eram um ou outro, mas eles unânimes estavam em comunhão. Onde? Quando? Com que frequência? Olhem comigo para o versículo 26. 46, perdão. Ali nós lemos o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não somente os líderes, os apóstolos da igreja, mas todos os convertidos, prestem atenção, diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes em comunhão fraternal no templo e nas casas, para que juntos, coletivamente, eles adorassem a Deus.
porque eles sabiam o que Deus tinha feito por eles. Eles aprenderam a sã doutrina, e isso movia o coração deles para que eles tivessem prazer na comunhão uns com os outros. Eu fico pensando, que contraste com os nossos dias. Infelizmente, meus irmãos, muitos dos que hoje se chamam igreja estão mais próximos dos crentes dos dias do profeta Malaquias, que a respeito da adoração pública diziam: que canseira! Mais próximos disso do que do modelo de alegre perseverança, de unidade e comunhão que nós encontramos neste texto. Quantos não são os que se dizem crentes que nos nossos dias dizem: que canseira ir na igreja mais de uma vez por semana, 2 vezes no domingo? Para que isso? Que exagero! Para essas pessoas, o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado, o domingo cristão, para o santificar, parece que caducou, não vale mais. Meus irmãos, nós precisamos saber que quando o Espírito Santo opera a sua obra sobrenatural em nós, a palavra e a comunhão com os santos que outrora era enfadosa para nós, agora se torna prazer na nossa vida. Nós passamos a ter prazer em santificar o domingo para Deus, exatamente como a igreja apostólica fazia. Meus queridos, é o próprio Senhor Jesus que na sua palavra nos diz: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns que parecem crentes, mas não são, que têm enfado da comunhão, que têm enfado da vida de oração pública. Meus irmãos, nós precisamos saber disso. O domingo é do Senhor, e ofertar a Ele somente uma parte é roubar de Deus aquilo que lhe pertence. A exemplo do que faziam aqueles crentes dos dias de Malaquias, roubar uma parte do dia do Senhor para mim mesmo, é o mesmo que oferecer a Deus o dilacerado e o coxo e o enfermo. Vocês querem saber o que Deus tem a dizer a respeito disso? A resposta está lá em Malaquias 1,13. Aceitaria isso das suas mãos? Diz o Senhor dos Exércitos. E pode ser que, talvez aqui alguns estejam pensando: nossa, mas que pastor chato, viu? Se ficar cobrando demais, eu deixo de ir nessa igreja. E é isso, meus irmãos. Eu respondo dizendo que não sou eu que rejeito a oferta de vocês ou de tais pessoas. É o Senhor. Não é a mim que vocês rejeitam, é a Deus. O que eu quero, lembrando-os destas coisas, é que nós nos lembremos que onde o povo de Deus vive em unidade e comunhão, e somente para estes é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós não podemos nos enganar. É por isso que não existe essa história de ser igreja sem ser da igreja. Não, eu estou bem com Deus, eu só não vou na igreja. Então você não está bem com Deus de jeito nenhum. Porque só existe igreja juntos, onde há perseverança de comunhão. Como disse um amigo que eu amo muito, antes eu achava que essa ideia de ser crente sozinho era errada. Depois eu vi que ela era pecaminosa. E hoje eu estou convencido que ela é diabólica, porque ela milita contra o modelo bíblico de ser igreja em comunhão. Por isso, meus irmãos, nós precisamos examinar a nós mesmos e lançar fora toda a preguiça e obstinação do nosso coração e deixar de lado o modelo mundano de igreja, para que no poder do Espírito Santo nós façamos guerra contra a carne, contra o mundo, contra as velhas convicções, para perseverarmos em comunhão fraternal com os santos, como verdadeiros membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Perseverar na comunhão, ou perseverar na comunhão pública, é a segunda marca do modelo bíblico de comunhão cristã. O terceiro é que a igreja perseverava em honrar a ceia do Senhor. Quando a gente
Olha, as Escrituras, neste texto que nós vemos, diz que eles perseveravam no partir do pão. Meus irmãos, foi o Senhor Jesus Cristo que na ceia judaica repartiu o pão e o vinho e ordenou aos seus discípulos: fazer isso em memória de mim. Posteriormente, o apóstolo Paulo, ele disse que a igreja deveria celebrar essa santa ordenança até que ele venha. No caso daqueles primeiros membros da igreja do Senhor, eles tinham a ceia em tão alta estima que eles celebravam ela todos os dias. Todos os dias, diariamente, perseveravam unânimes, de casa em casa, partindo o pão. Meus irmãos, a nossa confissão de fé, ela ajuda-nos a perceber em quão alta estima a igreja presbiteriana honra a ceia do Senhor. Na nossa confissão de fé, lá no capítulo 27 dela, nós lemos que a ceia, ela é um sinal do pacto da graça para algumas coisas. Primeiro, ela é um sinal do pacto da graça para representar a Cristo e os seus benefícios e para confirmar o nosso interesse no Senhor Jesus Cristo, e bem como para fazer diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo. Meus queridos, para aqueles primeiros crentes, primeiro, a ceia do Senhor era um sinal externo de que Deus estava pactuado com eles, e eles tinham prazer em participar da ceia, para lembrar e mostrar ao mundo que eles estavam em aliança com o Senhor. Segundo, meus irmãos, quando nós olhamos para aqueles irmãos, nós lembramos que eles já sabiam que a ceia representa os benefícios e o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles primeiros crentes participavam da ceia para trazer à memória e reviver a redenção que o Senhor Jesus conquistou para a igreja. Terceiro, a ceia foi estabelecida para confirmar o nosso interesse por Jesus. Meus irmãos, quando nós injustamente estamos ausentes na ceia, isso equivale a dizer que dádivas importantes dadas por Deus, como família, amigos, projetos pessoais, descanso e entretenimento, são mais interessantes para mim do que o Deus que se fez carne e morreu na cruz para me reconciliar com Ele. Aqueles primeiros irmãos, eles perseveravam unânimes em demonstrar que eles estavam interessados pelo Senhor Jesus, se reunindo ao redor da sua mesa para participar daqueles elementos em memória do que Ele fez por nós. E até que Ele venha, lembrando que em breve Ele voltará para nós. Por fim, meus queridos, a ceia também foi estabelecida para fazer diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo. Aqueles primeiros cristãos sabiam, e nós deveríamos pensar da mesma forma, que outrora eles haviam sido filhos do diabo, que eles eram escravos do pecado, estavam sem Deus e separados da salvação, mas agora eles tinham consciência que haviam sido reconciliados com Deus por intermédio da obra de Cristo. Por isso eles perseveravam em honrar a ceia do Senhor com a presença deles, para mostrar ao mundo que eles não pertenciam mais ao maligno, mas àquele que é maior do que o que está no mundo. Nós devemos honrar em alta estima a ceia do Senhor. Quem vê nos elementos da ceia, pão e vinho, a carne esmagada e o sangue vertido como o preço pago pela nossa redenção, quem sabe que participar da ceia do Senhor é demonstrar o nosso interesse pelo nosso Redentor? Quem vê a ceia do Senhor como uma demonstração visível entre aqueles que estão em Cristo e os que continuam no maligno, jamais permitirá que distrações e desculpas infantis nos impeça de perseverar em honrar a ceia do Senhor com a nossa presença. Jamais. Porque ela é preciosa demais para aqueles que entendem o que Cristo conquistou para nós. Então, nesse modelo bíblico de comunhão cristã, a igreja persevera em aprender a sã doutrina, persevera na comunhão fraternal, persevera em honrar a ceia do Senhor. Por fim, nesse modelo a igreja persevera
em oração pública. Lá no finalzinho vai dizer que eles perseveravam nas orações. Meus irmãos, para mais absoluta surpresa de alguns de vocês, no modelo bíblico de comunhão cristã, os membros da igreja perseveram em se reunir juntos para orar. Vocês acreditam nisso? A igreja orava juntos. Antes, como judaizantes, eles oravam 3 vezes ao dia. Mas agora eles descobriram que as orações deles nem sequer eram ouvidas por Deus, porque eles apresentavam essas orações a Deus para demonstrar desempenho e não motivados pela fé. Mas agora que eles haviam encontrado o Messias, o sumo sacerdote que intercede eficazmente para que Deus nos ouça, eles queriam juntos o tempo todo pedir a Deus tudo o que aquela igreja precisava, para que eles pudessem santificar o nome de Deus, fazer com que o reino de Deus crescesse neles e através deles, para que pudessem obedecer ao Senhor e suportar as muitas provações que surgiriam. Eles aprenderam isso dos apóstolos, que aprenderam do Senhor Jesus Cristo, que a oração não é só um privilégio, mas também é um dever, orar sempre e sem cessar. Os evangelhos nos mostram a contínua vida de oração do Senhor Jesus. O cansaço não o impedia de orar, o serviço às multidões não o impedia de orar. Quando lhe faltaria tempo durante o dia, ele se levantava de madrugada. Antes de escolher os 12, ele passou uma noite inteira em oração. Ele orou pela ressurreição de Lázaro, intercedeu por Pedro e pelos demais para que a fé deles não desfalecesse. Orou por si mesmo no Getsêmani. E quando a multidão e Pedro procuravam diligentemente para honrá-lo, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Foi com Cristo que os discípulos aprenderam a orar. Aqueles primeiros 120 membros da igreja, conforme nós vemos em Atos 1,14, perseveravam unânimes em oração. Os apóstolos decidiram se consagrar à pregação e à oração. A igreja sabia que ela não poderia ser igreja se eles não orassem juntos. E nesse modelo bíblico de comunhão cristã, meus irmãos, todos os crentes estavam comprometidos de coração, não somente com a oração privada, particular, mas também com a oração pública, como corpo, porque eles sabiam que eles não poderiam suportar as provações, eles não poderiam cumprir a grande comissão e eles não poderiam viver juntos em comunhão se não pedissem o poder e o favor do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, para nós sermos este modelo bíblico de verdadeira comunhão cristã, nós precisamos ser sim uma igreja da palavra, mas nós também precisamos ser uma igreja que ora juntos. Meus irmãos, se nós queremos ser uma igreja poderosa no Senhor que há de impactar essa cidade, e pelo poder de Cristo, por abaixo as portas do inferno, libertar os cativos, levar salvação aos perdidos em Congonhas e até os confins do mundo, nós precisamos sim ser uma palavra, uma igreja da palavra, mas nós precisamos sim aprender a nos reunir para orarmos juntos. Isso é uma marca de quem é igreja, e não marca de alguns espiritualmente bem dotados. Não, isso é parte do que é ser igreja. Para isso, meus irmãos, é necessário que cada um de nós, cada um de vocês, examinem-se a si mesmos e procurem descobrir por que muitos não estão aqui no dia de nós orarmos juntos. É hora de nós começarmos a deixar de lado as desculpas de crianças, cansaço, filhos, desânimo, e então começar a agir como membros maduros na igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nas quartas-feiras eu me pergunto: Senhor, onde é que estão aqueles que prometeram a Ti
que estariam aqui. É por isso que agora eu oro, para que Deus primeiro constranja aqueles que precisam ser constrangidos, mas que também nos vivifique, para que nós possamos enfrentar com honestidade, no poder do Espírito, essa crise de comunhão, para que nós nos tornemos um modelo bíblico de comunhão cristã, nestes nossos dias de tão severa desunião entre os santos, sobretudo na oração pública. Meus irmãos, o nosso texto ainda nos ensina muito sobre a comunhão cristã. Por exemplo, o versículo 43 vai nos dizer que em cada alma havia temor. Aquela igreja, diferente da irreverente geração dos nossos dias, perseverava em reverência, em temor. Eles se aproximavam de Deus, sim, como o Pai que habita nos céus, mas também como o juiz de toda a terra. Engolidos pela nossa cultura casual dos nossos dias, os nossos jovens sequer chamam os mais velhos de senhor e senhora. Membros da igreja não tratam com respeito aqueles que têm autoridade, pastores, presbíteros, diáconos. É tudo igual, é tudo casual. Meus irmãos, nós também devemos, na reverência a Deus e às autoridades criadas por Ele, perseverar em verdadeira comunhão cristã. Aquela igreja também perseverava na esperança de ver muitos prodígios e sinais, como está escrito aí no versículo 43. Hoje nós vivemos dois extremos. Uns dizem que não acontecem mais sinais, maravilhas, e vivem uma fé totalmente intelectualizada, sem fé no poder sobrenatural de Deus. Outros fabricam falsos sinais e maravilhas. Mas nós, filhos de Deus, nós precisamos perseverar juntos em oração, na ardente expectativa de ver Deus fazendo grandes e poderosos feitos também nos nossos dias. O nosso Deus continua sendo o mesmo do princípio da igreja. Aquela igreja também perseverava em generosidade. Versículo 45. Todos os que creram vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, como diz o Hernandes Dias Lopes, uma das primeiras evidências de que alguém foi verdadeiramente convertido é que o bolso dessa pessoa também se converte. Um coração convertido tem um bolso aberto, uma casa aberta, e usa os seus bens para o serviço do próximo e do reino de Deus. Um exemplo é que quando Zaqueu, o coletor de impostos, se converteu, ele deu metade dos seus bens aos pobres e prometeu que devolveria 4 vezes mais a qualquer um que porventura ele tivesse roubado. E é nessa hora que o Senhor Jesus Cristo diz para ele: hoje houve salvação nesta casa. Como igreja, nós precisamos perseverar em fidelidade, na nossa generosidade para com o dízimo e para com as ofertas missionárias, meus irmãos. Nessa verdadeira comunhão cristã, nós também aprendemos deste texto, versículos 46 e 47, que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Meus irmãos, uma igreja que sabe o quanto recebeu de Deus, adora publicamente e persevera na adoração. Ela canta com alegria as obras que Cristo realizou na cruz para nós. Quando eu cheguei aqui, o Léo, ele tinha o hábito de tentar animar a igreja levantando as mãos e batendo palmas. Eu não gosto disso porque se assemelha a um show. Mas eu entendia muito bem o que o Léo queria fazer. Porque, meus irmãos, para mim é incompreensível nós estarmos cantando as glórias do que Cristo conquistou para nós e de repente olhar para alguns irmãos e estão assim: tu és santo. Meus amados, não é assim que a igreja de Cristo adora. É com paixão, é com alegria,
é com entusiasmo, é com gratidão, é com felicidade, é com fervor. Ser um cristão reformado não é ser um cristão emocionalmente frio ou indiferente. Nós adoramos a Deus com a totalidade do nosso ser, e os nossos afetos participam da nossa adoração a Deus. Na verdade, comunhão cristã, nesta verdadeira comunhão cristã, os salvos, os santos, eles abrem os seus lábios para cantar com entusiasmo aquilo que Cristo fez em nosso favor. Mas na verdadeira comunhão cristã, esse texto também nos ensina que todos perseveram em se envolver na pregação do Evangelho, para que por meio da instrumentalidade deles, e por meio deles, Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Numa igreja onde todos perseveram com seus dons em serviço uns aos outros, Deus abençoa essa igreja com o crescimento espiritual, mas também com o crescimento numérico. Meus irmãos, o que é comunhão cristã? Neste modelo bíblico de comunhão cristã, nós aprendemos que esta comunhão não é sobre entretenimento e nem sobre socialização. Comunhão cristã é sobre nós perseverarmos lealmente em nosso pacto de membresia que nós fazemos com Deus e uns com os outros, para perseverarmos em desenvolver a nossa fé, deixando a imaturidade, deixando de ser crianças, por meio do conhecimento da sã doutrina, que é ensinada em todas as nossas reuniões. Perseverança ou comunhão cristã é perseverarmos unânimes em comunhão nas nossas reuniões fraternais. Comunhão cristã é nós perseverarmos juntos em honrar com a nossa presença a ceia do Senhor, o próprio Cristo e a sua obra, nos lembrando que Deus fez um pacto de graça conosco, e para mostrar que Cristo é o nosso interesse supremo, e que nós já não pertencemos a este mundo. Comunhão cristã é sobre nós deixarmos de lado as desculpas, para nós perseverarmos juntos em nosso culto público de adoração, de oração, para que nós possamos pedir a Deus tudo o que nós precisamos para frutificar diante dEle, para fazer com que o nome dEle cresça neste mundo, e que o seu reino avance. Mas aqui eu preciso lembrar uma coisa, meus queridos. Nós não podemos criar essa igreja pelos nossos próprios esforços. A Bíblia só pode nos oferecer esse modelo bíblico de comunhão cristã porque o Espírito Santo operou regeneração no coração daqueles pecadores que, ao ouvir o Evangelho que denunciou a culpa deles, se viram convencidos dos seus pecados, da sua culpa por haver matado o Filho de Deus, e então arrependidos creram na redenção. Meus irmãos, somente quando o Espírito, por meio da pregação do Evangelho, transforma corações rebeldes, homens rebeldes, em filhos que honram a Deus, amando o Filho Jesus Cristo, é que tais pessoas, é que nós somos habilitados a ter prazer e a desejar, perseverar em aprender a sã doutrina apostólica. Somente quando o Espírito faz isso, é que nós passamos a ter prazer e a desejar viver em comunhão fraternal uns com os outros. A ter prazer e a desejar perseverar juntos em honrar a ceia do Senhor. Somente quando o Espírito opera na vida de alguém, é que essa pessoa pode ter prazer e desejar perseverar na oração pública, em ser generosos, e em todas aquelas outras coisas que somente aqueles que nasceram do alto podem fazer. Por isso eu quero fazer-lhes uma advertência. Se por acaso há no nosso meio, se você é uma pessoa que ainda não experimentou esse desejo no seu coração, essa alegria, esse contentamento e esse desejo de perseverar em unidade com a igreja do Senhor Jesus, é muito provável que talvez você não seja igreja, que você não seja discípulo de Cristo, porque
Isso pode ser uma evidência de que o Espírito Santo nunca operou na sua alma. E se é assim, pode ser que você continue perdido. Exatamente como aqueles homens que antes estavam sem Deus no mundo, apesar de serem excelentes religiosos. Mas a boa notícia é que este novo coração, ele está à disposição de todos que o pedirem a Deus. Então, se o seu coração não arde, não tem esse prazer em ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o momento para que você possa se aproximar dele arrependido, pedir-lhe que perdoe os seus pecados e que converta o seu coração, para que você seja igreja do Senhor Jesus Cristo, que ama e estima a igreja de Cristo exatamente como ele a estima. E assim você vai receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Mas para vocês, meus irmãos, que estão em Cristo, que foram selados pelo Espírito Santo, vocês que pela fé entraram nessa aliança pactual de graça com Deus, mediante a fé que foi marcada e confirmada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Para você que tem crido, eu quero convocá-lo como ministro da palavra de Deus e que fala da parte de Deus, a renovar nesta noite o seu voto de membresia com Deus triuno e com seus irmãos que estão ao seu lado. Sim, renovar esse voto de membresia, esse pacto de membresia, para juntos nós perseverarmos e estarmos aqui para aprendermos a doutrina dos apóstolos, para juntos estarmos aqui para podermos ter comunhão fraternal uns com os outros. Jovens, nós vamos começar a reunião dos jovens, é para que vocês estejam nelas. Homens, a reunião dos homens é para que vocês sejam edificados. A das mulheres, para que vocês se façam presentes. E o cineminha é para que os nossos pequenos criem amizades e vínculos uns com os outros e cresçam na fé em Cristo Jesus. Renovemos o nosso voto, o nosso pacto de membresia, para que nós possamos perseverar na oração pública, estarmos aqui juntos nas quartas-feiras, para que nós possamos perseverar, meus irmãos, em honrar a Cristo na ceia do Senhor, lembrando-nos daqueles benefícios que Ele conquistou para nós. Por isso, porque Deus salvou um povo para ser propriedade exclusiva sua, selou este povo como Espírito Santo e nos deixou na Bíblia um modelo de verdadeira comunhão cristã, nós somos chamados a nos arrependermos da nossa indolência e então a imitarmos a perseverança daqueles santos, para juntos preservarmos a unidade e a comunhão cristã, onde o Senhor Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe.